dia, mundo! Bom dia, amigo! Como você tá? Como você dormiu? Cara, hoje nosso DDD tá sendo um pouquinho mais tarde. Essa semana, eu vou te falar, viu? Foi uma semana que meu corpo, ele deu uma murchada legal. Mas eu tô aqui com você. Eu não queria deixar de trazer o DDD hoje, então foi um pouquinho mais tarde. Acordei com um pouco de dor de cabeça. Dormi mais um pouquinho e gravei depois, mas o importante é que eu tô aqui. E hoje eu quero ler com você o livro de Abacuque. Um livro diferente pra gente ler, né? E aí, como você tá? Como você dormiu? Como foi o seu dia de ontem? Sexta-feira. Meu Deus, ontem eu tava tão cansada que eu dormi. Eu comecei a cochilar, na verdade, 8 horas da noite. Aí eu vim pra casa umas 9. E aí que quando foi umas 10 horas eu já tava dormindo já. E hoje, quando eu acordei, eu tava com dor de cabeça. Um absurdo. Mas acontece, o importante é que hoje é sábado cedinho. E por ser sábado cedinho, nós temos todo o final de semana para poder planejar a vida que nós queremos viver nessa próxima semana, nossa segunda semana de fevereiro. E eu creio que vai ser uma semana muito, muito melhor do que essa semana que foi agora. Pelo menos para mim, eu já acordei animada para poder gravar, para poder arrumar minha casa, para poder organizar a minha vida. E hoje a leitura que nós vamos fazer é exatamente sobre isso. Pegue sua Bíblia. Se é pra você a primeira vez que você está no DDD, como é que funciona? DDD é dose de decisão diária, onde eu venho aqui e falo uma palavra todos os dias pra você, pra poder acalentar seu coração, aquecer o seu coração e estar aqui com você de uma maneira boa. Acordar com boas mensagens. E quando eu falo de boas mensagens, eu tô falando da Bíblia. Então, do que você precisa para participar? A Bíblia. Eu sempre friso que a sua Bíblia de papel ela tem um poder diferente. Eu continuo lendo o Novo Testamento e eu sempre li alguns trechinhos isolados, só que eu nunca tinha lido ele todo. E é muito diferente quando você pede o discernimento do Espírito Santo e você lê, porque é uma coisa completamente diferente. Não diferente em questão de história, mas sei lá, é um sentimento diferente. Toda vez que você abre a sua Bíblia aqui na Terra, acontece milagre no céu. E isso é real. Então hoje nós vamos ler Abacuque. Abacuque já está no Novo Testamento? Não, tá não. Tá? É no finalzinho do Antigo Testamento. Você vai lá nessa primeira página aqui, ó, que é a página dos índices dos livros e número de capítulos. Aí você vai no Antigo Testamento e lá nos últimos livros tem Abacuque. E hoje nós vamos ler Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, tá bom? Nossa, hoje tá quente. De 1 até o 3. Então vamos lá? Na minha Bíblia está escrito assim: os caldeus serão castigados a seu turno. A minha Bíblia pode estar com uma escrita diferente da sua Bíblia. Mas isso acontece porque existem várias versões. Mas o contexto sempre será o mesmo. Mas vamos ler. Capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. Vai ter lá no fundo o latido de um cachorro, mas é porque esse monstrinho que mora aqui na frente, que é o Darwin, ele não para de latir em nenhum momento. Acordou, 7 horas da manhã ele começa a latir. Se eu já tô assim, imagina os vizinhos. Mas vamos voltar aqui. Deus me dá foco e discernimento pra isso aqui. Vamos lá. De novo. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que ocorrendo passa. Porque a visão, ainda para o tempo determinado e até o fim, falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Final de semana, você sabe se você tá aqui comigo desde o início, inclusive completamos um mês de DDD.
Eu tô muito feliz. Se você tá aqui desde o início comigo, ou se você veio do meu Instagram, você sabe o quanto eu destaco a importância do planner. Eu adoro planner. Eu sou uma pessoa assim, ó, número um da agenda e do planner. Número um mesmo. Eu acho muito bom, é um negócio que você se organiza tanto que você consegue ver o seu dia. E a satisfação de você olhar no final do dia, no final da semana, e ver que a sua semana você cumpriu com tudo aquilo que você se prometeu, é indescritível. Mas eu queria apontar para essa palavra junto com esse apontamento que eu fiz. Isso aqui, o que estava acontecendo? Judá estava sendo castigada e algumas pessoas estavam em guarda alta, vigiando. E aí, ele falou, o profeta do livro de Abacuque falou: eu tô aqui, eu vou guardar, eu vou estar em vigia, eu vou estar o tempo todo para poder escutar o que o Senhor quer falar comigo. E quando o Senhor falou com ele, falou o seguinte: escreve a visão nas tábuas e torna elas legíveis, para que você possa ler enquanto passa, porque a visão para o tempo é para o tempo determinado, e até o fim falará, e ela não mentirá. A importância de você ter algo físico para que você possa ler todos os dias, para você não falhar, é uma coisa absurda e acredito eu que seja a melhor coisa que você queira fazer, que você possa fazer se você quer mudar de vida. Nós somos seres humanos, nós somos muito acostumados em ter coisas palpáveis e é por isso que a religião também é algo que se discute muito, porque muitas das vezes 100% não 100% das vezes, porque existem imagens, mas muitas das vezes nós acreditamos, pelo menos eu acredito, em algo que eu fisicamente, em maneira de material, eu nunca vi. Então, quando você para pra olhar isso, é meio doido, né? Mas você tem uma visão. Todos nós temos um propósito embaixo do céu. E se você tá vivo, se você tá aqui comigo, se você tá respirando, é porque existe uma visão, existe um propósito debaixo do céu pra você. E você acreditar nisso é a melhor coisa que você pode fazer pra si. Você acredita numa visão, você escreve a visão, você cria um plano para que essa visão possa se concretizar e você segue. E é por isso que algumas pessoas elas conseguem fazer coisas, algumas pessoas nós temos a impressão de que a mão de Deus, de que é mais fácil para essa pessoa, quando na verdade é a junção de duas coisas: Deus e planejamento. Lá em Provérbios diz que o homem pode até escrever os seus planos, mas quem é que dita a vida dele é Deus. Só que em contrapartida, Deus está o tempo todo falando sobre a pessoa que não é preguiçosa. Ele dá o exemplo das formigas. Olha as formigas, elas não têm chefe, elas não têm uma cabeça, uma pessoa que tá lá o tempo todo, vai, trabalha, e mesmo assim elas trabalham. E quando chega o inverno, elas estão todas seguras. Ela fala sobre a prudência de você planejar, a prudência de você fazer os seus planos. Esse ano eu decidi fazer uma coisa muito diferente e eu acredito, se você ainda não fez ainda o seu planejamento do ano, se você ainda tá naquela de vou esperar fazer isso e aquilo, faz isso. Senta com o caderno e conversa com Deus. Fala assim: pai, o que o Senhor quer de mim esse ano? Esse ano, diferente dos outros anos, nos demais anos, eu escrevia e apresentava: olha, Deus, eu quero isso aqui. E esse ano foi muito do: pai, senta comigo, escreve comigo, fala comigo o que eu posso fazer, sabe? Foi diferente. Em vez de eu apresentar os meus planos, eu acabei escrevendo meus planos com Deus. E tudo que você faz com Deus, tudo que você começa com Deus, dá certo. É impressionante. Até quando as coisas elas não estão dando certo aos seus olhos, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está do seu lado, se Ele está te protegendo, aquilo ali que aconteceu é para você aprender alguma coisa. Sabe, mas o que distingue, né? Uma pessoa que acredita em Deus de uma pessoa que não acredita em Deus, mas acredita que os problemas também são degraus de crescimento para você aprender alguma coisa. O que diferencia é o afago que você vai sentir e a certeza de que as coisas vão dar certo.
Porque quando nós lemos o versículo 3, diz que a visão, ela é feita por um tempo determinado, tem um tempo certo. E até o fim vai acontecer. E não mente, a visão que Deus te dá, ela não é mentirosa. Então, muito mais do que um planejamento, muito mais do que um ensinamento, quando nós temos Jesus, quando temos Deus ao nosso lado, nós acabamos tendo certeza, mesmo quando nós não vemos. O nome disso é fé. Então, quando Deus fala, escreve, o DDD de hoje, a dose de decisão diária de hoje, é para você escrever. Para um pouco, pega um caderno e escreve como vai ser a sua semana. Conversa com Deus e fala, Pai, essa visão que o Senhor me deu aqui, como eu faço para concretizar ela? Como é que eu faço para andar nos seus caminhos? Pai, eis-me aqui, você se pondo diante de Deus de uma maneira completa, limpa, assim, detalhada, sabe? Realmente pura. Tem dias que eu converso de uma maneira muito mais pura do que outras. Como assim? Tem dias que eu estou com mais... eu estou mais poética. Então eu falo Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Não que eu não glorifique o Senhor em todas as minhas orações, mas eu falo, nossa, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é meu pastor e nada nunca me faltará. Pai, me faz deitar em pastos verdejantes, me guia por águas tranquilas. Mas existem dias que o meu coração ele não tá tão calmo quanto isso. Então tem dias que eu falo, oi Pai, sou eu aqui de novo. Pai, eu preciso conversar com você porque isso aqui não tá dando certo. Desse jeito. E eu acredito que a oração que chega até o trono de Deus é a oração sincera, a oração que nasce dentro do seu coração de uma maneira pura. Então chega hoje pra Deus, a decisão diária de hoje é você chegar pra Deus e falar assim, Pai, primeiro me dá uma visão, se você ainda não tem uma visão sobre o que você tá fazendo aqui no mundo, todos nós temos propósito embaixo do céu. Se você ainda não sabe, conversa com ele. Fala, Pai, o que que eu posso fazer? Me dá um discernimento, me dá um caminho. Mas se você já tem um propósito, a oração é a mesma. O que eu posso fazer nessa semana para que eu possa escrever de acordo com a tua visão para que as coisas possam se concretizar? E todas as coisas cooperam. E cooperam muito mais pro bem do que pro mal. E isso é um negócio que antes eu tinha medo. Eu falava, nossa, vai se eu entregar pro Senhor, vai ser guerra, vai ser uma loucura. E aí as potestades do mal, elas vão me atacar. Pelo menos na minha cabeça era isso. E não é, muito pelo contrário. Você tem uma paz tão grande dentro do seu coração quando você decide entregar tudo pra Deus, que não é luta. O fardo que Jesus carrega, o fardo sobre nós, não é pesado. Muito pelo contrário, você descansa melhor, você vive melhor. Então o DDD de hoje é escreve, ok? Escreve, bota no papel, apresenta ou escreve com Deus, apresenta tudo, que em todos os seus caminhos, Deus vai te prosperar. O DDD de hoje foi esse. Obrigada por você estar aqui mais um dia. Comenta aqui embaixo a que horário você tá me assistindo. Hoje o DDD foi um pouco mais tarde, então provavelmente eu vou ter horários um pouco mais tardes, mas eu tô feliz de estar aqui com você. Obrigada. Curte. Se você quiser no seu coração, compartilha. E se você não quiser, só escreve aqui embaixo que horário que você tá assistindo esse DDD, tá bom? Um beijo e até amanhã.